Salve Enemzeiro, professor Heitor Ferreira, aqui nos estúdios da Nova Concursos, trazendo para você mais uma aula sobre o Enem. Mas agora, essa aula é especial. Enemzeiro, preste atenção, olha o tema da aula de agora. Como dinamizar o estudo de história para o Enem? Enemzeiro, este é um tema complexo demais para muitos jovens no Brasil. Só que agora nós vamos desmistificar este tema. Por quê, professor? Porque é muito fácil. Estudar história para o Enem é muito fácil. Como, professor? Eu vou montar na lousa um esqueminha para vocês e nunca mais vocês vão esquecer. Então preste atenção. Me acompanhe aqui na lousa. Preste muita atenção. Para você mandar bem na disciplina de História e, como consequência, bagaçar nas ciências humanas do Enem, eu preciso do quê? Ter isso muito bem organizado. Uma cronologia. Como assim, professor? Ter uma cronologia. Qual é o grande erro dos alunos que fazem o Enem? Eles não conseguem ter um tempo cronológico, um tempo histórico definido. Se eu não tenho isso, é óbvio que eu vou me dar mal na prova. Então vamos começar a pensar em algumas coisas. Preste muita atenção. Quando eu falo em cronologia, a ideia é bem simples. Nós vamos fragmentar a história em alguns times e você vai começar a compreender estes times. Quais são os nossos times históricos? Olha só, Enemzeiro, nós temos aqui a pré-história. Pré-história, demarcamos até 4000 antes de Cristo, tá? O que eu tenho na pré-história? O período Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Vou demarcar para você aqui, ó. Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Pô, simples. Simples, professor. Sem novidade. Sem novidade. Qual é o time histórico que eu saio da pré-história e entro na história? O surgimento da escrita. Lá na Antiguidade Oriental, nos povos do Oriente Médio e do Norte e Nordeste da África. Pô, beleza, professor. Com a escrita eu saio da pré-história. Eu entro no quê, professor? Num período que nós chamamos de Antiguidade. Atenção aqui, Enemzeiro, atenção. A Antiguidade, nós fatiamos ela em dois momentos. Quais são eles? Eu tenho a Antiguidade no layout oriental e eu tenho a Antiguidade no layout ocidental. Quando você pensar em oriental, lembre-se, Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, macedônios, eles são orientais. Quando você pensar em ocidentais, lembre-se de quem em especial? Grécia e Roma. Demarque isso. Aqui nós já temos um tempo bem definido. Professor, tá. O que marca a transição da antiguidade para o novo período? A data está aqui para a gente em 476. Professor, qual foi o evento fatídico? A queda de Roma Ocidental. Tranquilo. Queda de Roma Ocidental em 476, eu saio da Antiguidade e eu entro em qual período histórico? Nossa, professor, eu já estou ficando meio perdido. Não fica não, jovem, calma. A hora que você acabar de ver a linha do tempo, você vai entender que é fácil, fácil, fácil. O que eu preciso entender? Sair da Antiguidade, entrei no quê? No medievalismo. A Idade Média. Idade Média que se estende até 1453. Qual é o fato que demarca o fim da Idade Média? Olha só, Enemzeiro. A queda de Constantinopla. Ou, para quem preferir, a queda de Roma Oriental. Professor, o que eu preciso pensar na Idade Média? Primeiro item.
Ó, a formação do feudalismo. Segundo item, o crescimento barra o surgimento do islamismo. Terceiro item, a formação do famoso Império Carolíngio. Quando você compreender esses fatores, tudo fica mais fácil. Professor, e aí o que eu tenho que fazer agora? Agora que você tem espinha dorsal até aqui, comece a achar os seus pontos primordiais. Estes são os pontos primordiais que eu usei como elementar. Você vai destacar os seus. Poxa vida, beleza, professor. E aí o que vai acontecer? Com a queda de Roma Oriental, Constantinopla, eu entro em qual período? Nós temos aqui a modernidade. A modernidade, ela é longa toda a vida. E ela acaba com o quê? Com a famosa Revolução Francesa. Na modernidade, jovens, lembre, 1789. Na modernidade nós temos o Renascimento, nós temos a expansão marítimo-comercial, nós temos a reforma contra a reforma, nós temos o retorno dos Estados Nacionais modernos, o absolutismo, nós temos a edificação do mercantilismo, nós temos a expansão além-mar, nós temos o renascimento com o que nós chamamos de revolução científica, nós temos uma mudança gigantesca no panorama. No meio disso tudo, eu tenho na Idade Moderna a primeira Revolução Industrial. Então olha quanta novidade que nós temos neste processo. É muita coisa. Pô, beleza, professor. E aí? Chegamos ao quê? Ao último time histórico, a idade que nós vivemos, o período contemporâneo. Preste atenção. O contemporâneo, ele demarca com a Revolução Francesa e ele reside até os dias de hoje. Nós estamos vivendo esse período. Professor, o que eu tenho que demarcar da idade contemporânea? Clássico. Primeiramente, imperialismo, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Revolução Russa, nazifascismo, União Soviética, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Nova Ordem Mundial, a ascensão da globalização, a antiglobalização. Meu Deus, professor, é muita coisa. É coisa pra caramba. Por isso eu digo para você, você precisa ter uma cronologia sistêmica plena, muito bem organizada. Pô, professor, é somente isso? Não. Nós temos outros detalhes que não estão aqui ainda que você vai ter que inserir. Por exemplo, com a modernidade, eu tenho o quê? A colonização da América. Então eu tenho a formação do quê? Da América espanhola, da América norte-americana, América inglesa e francesa, da América portuguesa, o Brasil. Eu preciso criar paralelos históricos para compreender cada processo histórico, ok? Aqui nós temos uma linha do tempo em esfera geral. Não tenho aqui o Brasil inserido nesse processo, certo? Somente geral. Tranquilo? Espero ter ajudado você nesta organização. A partir do momento que você tiver essas datas previamente organizadas, vai ficar muito mais fácil o seu estudo. Beleza? Enemzeiro, aguardo você aqui, se inscrevendo, dando like no vídeo, compartilhando com os amigos. Vamos pra cima porque o Enem 2019 é tudo nosso. Beleza? Vamos acessar o site, vai estar aqui embaixo, no descritivo, o site com a apostila da Nova Concursos do Enem. Tá top, tá? Eu recomendo, vale a pena dar um bisu e vale a pena ter acesso a esse material. Aguardo você nas próximas aulas. Valeu!